Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Também cumprimentamos aos nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Feliz sábado também aos nossos participantes aqui da lição dessa semana. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, de estudarmos essa lição referente ao livro de Isaías. Que seu Santo Espírito possa estar aqui conosco e que nós possamos tirar lições valiosas para a nossa vida. Que o Senhor possa ser com cada um de nós. Disso eu te peço em nome por amor de Jesus. Amém. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de propor um desafio aqui, tanto para a igreja, como também para você aí da live, tá? Se ninguém da igreja aqui descobrir, e alguém da live descobrir, vai ganhar esse livro, né? Que é o livro O Reavivamento Prometido, tá? E o desafio foi proposto pelo Eduardo, e esse desafio é o seguinte: qual que é a relação que Ellen White tinha com a palavra Tiglat-Pileser? Tá? Esse é o desafio, tá? Será que alguém sabe? Vai descobrir durante a nossa lição? De repente, pode ter a ajuda dos universitários aí, tá? Então, tanto para você aí da live, como para vocês que estão aqui na igreja, qual que era essa relação? Pois bem, estudamos essa semana a lição de número 3, né? Onde nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Isaías. Basicamente o capítulo 7, e o título da lição dessa semana é Quando o Nosso Mundo Desmorona. E de repente, ao olharmos a situação do mundo que nós estamos vivendo nesse momento, eu acho que a vida de muita gente está nesse sentido, né? Nós vemos não só a questão da pandemia, mas no mês que nós estamos aí, quase toda semana a gente liga a televisão e vê que as chuvas têm destruído muitas casas, matado muita gente, e muitas situações através da pandemia, como desemprego, perda de um ente querido, faz com que a gente se sinta para baixo, que a gente sofra. E muitas das coisas que acontecem nessa situação também é porque nós estamos ou escolhemos estar longe de Deus, né? Bem, Deus, uma realidade é que Deus nunca abandona a nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Pensando nisso, Gilson, qual crise aterrorizante o rei Acaz enfrentou no início do seu reinado? Bem, o rei Acaz ali, na época, tinha mais ou menos seus 20 e poucos anos de idade. E então o rei do norte se aliou com o reino da Síria. Bom, deixa eu fazer aqui um parêntese. Até o reino de Salomão, esses reino do sul e reino do norte eram um reino só, né? Depois do filho dele, Absalão, que o general se revoltou. Roboão, né? E o povo se revoltou, e as 10 tribos foram lá para o rei do norte, e as 2 ficaram ali para o sul. Então, o rei do norte é Samaria, né? Capital de Israel, e o reino do sul é Judá, com capital de Jerusalém. Mas eles eram um povo só, né? Uma família só, hebreus. Mas, por questões políticas, eles acabaram se dividindo. E nesse local aí, eram como se fosse um caldeirão borbulhante. Sempre tinha conflitos, e guerras, e reis caindo, reis surgindo. E também tinha os inimigos ao redor, que sempre atacava, sempre os oprimia. Acontece aqui que o rei da Síria se uniu com o reino do norte, né,
com Samaria para atacar ali Judá, Acás. E no verso ali de Isaías 7, de 1 a 9, e no verso 2, fala que Acás, até diz o verso aqui, que ele ficava agitado como as árvores no vento, né? Ou seja, estava tremendo igual uma vara verde, com medo dessa situação. E a Bíblia fala que Acás foi um dos piores reis que existiu. Oferecia sacrifício com o próprio filho, né? E desviou completamente de Deus. Mas Deus ali sempre buscando, sempre ali com a sua mão pronto para ajudar. E essa situação aqui, Deus falando assim para Isaías, né, mandando um recado para Acás: se você voltar para mim, se você olhar para mim, se você segurar minha mão, isso não vai acontecer, vocês não vão ser atacados, porque o cerco já estava ali, né? Vocês não vão ser atacados. Mas não foi, né, que o Acás ali não quis muito ouvir Deus, porque estava longe de Deus, completamente longe de Deus. E Isaías ali insistindo, né? Mas a aliança que Síria fez com o reino do norte, né? Para atacar ali Acás e para ajudar, para pegar a mão de obra do reino do sul ali, para tentar então combater ali Tiglat-Pileser, né? Que é o rei da Assíria. Como diz, né, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo, né? Mais ou menos isso. Então, Acás ficou ali totalmente com medo, desesperado, angustiado, perdido, sem saber o que fazer, sabendo que Deus estava do lado dele, mas ele não quis buscar a Deus, né? Porque estava muito longe de Deus, realmente, né? Tudo parentes. Tudo parentes. Bem, nessa situação, Bruno, onde nós vimos aqui que Deus, ele manda ali um recado para Acás, né? Dando a ele a oportunidade de se voltar a ele dos seus caminhos maus ali, mas o Gilson deu aqui uma pinça disso. Eu pergunto a você, qual foi a solução que Acás, quando o seu mundo estava desmoronando? Quando ele se viu nessa situação, o que ele fez? É claro que a gente não pode também ignorar o fato de ser um desafio grande. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e acha que, por conhecer o final da história, a gente julga também ser fácil a escolha que ele tinha. Não era uma escolha fácil. Mas por estar afastado de Deus, ele fez uma escolha que hoje eu posso dizer para vocês, conhecendo o final da história, que é o grande exemplo a ser tomado totalmente o contrário. Se a gente tem uma grande decisão para fazer, a gente pode olhar para a história de Acás e tomar o caminho oposto do que ele tomou. Porque Acás, ele tinha a escolha de confiar em Deus e ele tinha a escolha de tentar fazer as coisas da maneira dele. Mas ele estava tão afastado que ele tomou uma decisão, e a gente vê aqui, né, 2 Reis, capítulo 16, verso 7, né, e ele fala: Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou o teu servo e o teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. E aí o verso 8, tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. Engraçado porque ele tinha tudo para confiar que Deus faria algo diferente, mas ele pegou
toda a premissa de Deus e repassou isso para um rei terreno, para um rei humano. Então ele pegou os tesouros da casa de Deus, ele pegou os itens da casa de Deus, ele entregou para um rei rival, e ele ainda assumiu a soberania de Deus para aquele rei. Ele disse, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu pai, vem e me ajuda. Ele poderia ter clamado a ajuda de Deus, ele poderia ter olhado para Deus e falado, meu pai, me livra desse problema. Mas a indagação dele foi exatamente o oposto, ele confiou no esforço humano. Eu gosto de frisar isso porque quando nós olhamos para o tamanho do desafio que ele tinha não só essa aliança ao norte atacando, ele tinha também problema com os filisteus no sul, ele teve problemas políticos e militares ali na região inteira, só que mesmo assim ele tinha todos os indícios para confiar em Deus e ele não confiou. Isso fica como um exemplo para a gente. Se a gente vai tomar uma decisão, ao invés da gente lutar, da gente tentar carregar todo o peso sozinho, da gente tentar todos os esforços humanos para em último lugar procurar Deus, por que Deus não é a nossa primeira escolha, a nossa primeira procura, né? Interessante essa questão em que o Bruno tocou, em que o desafio à frente do rei Acaz não era pequeno, porque se nós pensarmos no tamanho do exército que viria a ele, e nós sabemos que vieram e aconteceu muitas coisas ali, mas Deus tinha um propósito lá na frente, né? E pensando nessa situação de nós confiarmos em Deus nessas provas, Eduardo, eu pergunto para você, se não obedecemos o Senhor hoje nas coisas pequenas, qual é a certeza que nós confiaremos nele nas grandes provações? No caso, essa pergunta é uma pergunta prática, né? Quem quiser ajudar, quem estudou aí, pensou nessa resposta, essa resposta aqui do rodapé da lição, que geralmente a gente pula, mas quem quiser comentar, pode comentar. Mas, como o Bruno já estava falando, se hoje nas pequenas coisas eu não for fiel a Deus e não buscá-lo, porque muitas vezes eu busco a Deus quando eu estou no pior problema, né? Se está tudo bem comigo, eu não oro. Se está tudo bem comigo, eu não faço culto. Se está tudo bem comigo, para que eu preciso de Deus? Eu estou conseguindo resolver meus problemas. E a vida de Acaz era assim. Ele fazia aquilo que dava na sua cabeça, ele não adorava a Deus. E quando, eu não vou falar muito aqui, essas são outras perguntas, mas Deus chegou a procurá-lo, Deus chegou a insistir, mas mesmo assim ele não quis saber. Ele parecia que estava dando uma resposta de um cristão, mas ele estava apenas sendo, como se diz a palavra, ele estava ignorando aquela pergunta de Deus e zoando com o que Deus falou com ele. Mas assim, se eu não me preocupar hoje com as pequenas coisas, se eu não buscar a Deus hoje, se eu não for fiel a Ele, se eu não tiver um relacionamento com Deus, às vezes eu penso assim, quando vier a maior perseguição, eu já sei, é só falar não. É só falar não, eu não vou guardar o domingo, eu vou guardar o sábado. Mas Satanás, ele não é tonto. Ele não vai chegar assim com uma coisa assim, a partir de hoje é assim, assim, assim. Ele vai aos poucos. A gente está vendo tanta coisa acontecendo no mundo e a gente está dormindo. Então, assim, no caso de Acaz, ele se esqueceu de Deus, andou longe de Deus, e ele conseguiu enxergar naquilo que ele podia palpar, naquilo que ele podia ver num rei que era poderoso. Ele falou assim, se eu fizer aliança com ele, eu vou me livrar, ele vai me livrar. Então eu não preciso de Deus. E outra coisa também, quando eu estava meditando nessa pergunta, eu fiquei pensando, quantas vezes na nossa oração, no finalzinho da nossa oração, a gente fala assim, mas seja feita conforme a sua vontade e da boca para fora, porque eu não quero que Deus responda conforme a vontade dele. Eu vou lá saber o que ele quer de mim? Às vezes a gente não pensa que Deus sempre vai dar o melhor e um dia a gente vai agradecer a Ele. Às vezes a gente entende que o nosso melhor, o nosso pensamento, a nossa forma de resolver é melhor. Então foi esse...
essa aqui, mas tem a outra lá, que ficou lá para frente para resolver. Acas tinha resolvido um problema momentâneo, mas tinha criado um problema maior. Pois bem, partindo para a lição de segunda-feira, ao analisarmos as histórias bíblicas e a história do mundo em geral, nós vemos que Deus nunca abandonou seus filhos. Sempre quando ele foi buscado verdadeiramente com o coração aberto, Deus sempre interviu na situação e nos problemas de cada um deles. E não foi diferente com Acaz. Deus manda ali Isaías a ele, né, levar uma mensagem para o rei. E a mensagem de Deus ali, se nós lermos ali no versículo 3, é mais ou menos assim, ó: para um pouco aí, pensa um pouquinho no que você está fazendo e espera, e olha para mim de volta, que eu vou te dar a solução do problema. Mas indo aqui para a pergunta 3 da lição, Bruno, por que o Senhor mandou Isaías levar seu filho, Sear-Jazube, com ele, ali para falar com o rei? É interessante que tem esse nome bonito, né? Que a tradução fica aí, um resto volverá. Para quem está precisando está com dificuldade de escolher nome para filho, né? Talvez seja um nome bom para escolher. A lição, ela dá duas opções. A segunda não é tão real, né? Porque ele não queria que Isaías ficasse sozinho, mas a principal é porque na cultura deles, mais do que na nossa, o nome tem um significado, nesse caso explícito. E Deus queria passar uma mensagem não só através de tudo que ele tinha para falar, mas era para deixar implícito e explícito tudo aquilo que Deus pensava sobre o caminho que Acaz estava tomando. Então ele já usa o nome e ele leva o filho de Isaías junto, um resto volverá, porque ele já tinha uma mensagem muito grande para traduzir através de um nome. Às vezes a gente fica se perguntando o significado dos nomes, e aqui, ainda mais sendo filho de um profeta, a gente já pode olhar para o nome dele e entender que Deus tinha uma mensagem para o povo, e é muito profunda essa mensagem, é muito intensa essa mensagem, porque é a mesma mensagem que fala de juízo, fala de misericórdia e fala de graça. É um nome muito complexo, é um nome muito completo, e eu acho isso muito bonito, porque Deus tinha uma mensagem para passar para Acaz, e não só para Acaz, mas para todo o povo, mas naquele momento para Acaz, uma mensagem de juízo, mas de misericórdia e graça. Então ele estava falando, esse caminho que você está tomando só vai levar a uma coisa. Era uma pressuposição de um exílio, de uma destruição, mas ao mesmo tempo da existência de um remanescente, da existência de um povo que se voltaria a Deus. Uma mensagem muito profunda, muito bonita. Através do nome de um personagem, Deus estava falando: existe juízo para suas ações, existe juízo para a ação que você está prestes a tomar, mas também existe misericórdia. Esse é o momento de mudar o seu rumo, mas se você não mudar, existe graça. Ainda no povo vai haver pessoas que vão regressar do exílio e que vão se voltar para mim, né? E aí o uso da palavra volver, o resto volverá, pode ser não só de voltar do exílio, mas é uma palavra que é usada biblicamente para a condição do ser humano se voltar para Deus. Ele encontrar de novo em Deus o seu auxílio. Então, uma mensagem que começa forte, falando de juízo, e termina falando de graça. E eu acho que esse nome, ele resume um pouco da história do ser humano em toda a Bíblia. Juízo e graça. Mais ou menos assim, se a gente fosse usar o português hoje, como se Isaías chegasse para ele dizendo: Acaz, Deus tem uma mensagem para você, cara. Você quer ser vassalo do rei da Síria? Pare com isso. Você é rei e filho do rei do universo. Olha para mim e diz o seguinte: você é rei do povo de Deus, filho do rei do universo.
Exatamente. Mas, Eduardo, pensando nessa mensagem que Deus manda para o rei, e Acaz, vendo essa mensagem, Deus falando para ele assim, espera um pouco, analisa tudo que você está fazendo, e ainda manda o recado para ele assim, vai acontecer tal coisa, mas vai ter uma esperança, vai ter o remanescente. Como que a mensagem de Deus resolvia a situação do rei? É porque, se você for pensar bem, os reinos tanto da Síria, com S, né? Não a Síria, mas da Síria e dos reinos do norte, um dia eles iam ser destruídos. Deus ia acabar com eles. Era só ele aguardar. E também, assim, voltando àquela pergunta que você me fez, quando nós estamos no meio do olho do furacão, como se diz, como nós estamos no meio do problema, parece que o problema é gigantesco. E esse era o problema para Acaz. Ele falou assim, eles vão vir aqui, vão roubar minhas coisas, vão acabar comigo. Na realidade, eles pediram para fazer uma aliança com ele, como o Gilson tinha comentado. Acaz não quis fazer essa aliança, então eles queriam mais para tomar os seus soldados, os seus materiais ali de guerra. Mas Deus falou para eles assim, isso que você está vendo como 2 vulcões aí enfurecidos contra você, são 2 tiçãozinhos que já está tirando do fogo ali, fumegante ali, que já vai apagar. Não precisa se preocupar. Se você, o seu povo, voltar a mim, se arrepender, um resto vai sobrar. Não precisa você fazer essa aliança. Fica comigo. E a gente vai ver no decorrer da lição que Deus foi lá insistir de novo. Tem várias colocações. Mas nesse primeiro momento é o que vocês já estavam comentando, o Bruno comentou, o Jama comentou, fica comigo, para de se preocupar com esses 2 aí que eles não são nada. Deus ofereceu um sinal. Sim. Acaz, peça o que você quiser de sinal. Sim. Em cima, no céu, embaixo, na terra, o que você quiser, eu mostro que eu estou com você. Foi nesse caso aí que eu acredito que vai comentar ainda, mas nesse caso que ele falou assim, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas, por exemplo, vamos colocar aí aquela situação de Pedro lá com o lençol. Deus falou, mata e come. Não, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas não é Deus que está mandando? Mata e come. Não, mas eu não vou fazer isso. Aí no caso aí era diferente. Pode falar, Mara. Sim, eu penso que é como se ele não quisesse que Deus confirmasse. Não, ele não queria mesmo. Então ele preferiu falar, não preciso fazer isso, tipo assim, não vou, Senhor, não. Parecia que ele estava sendo um bom cristão, né? Sabia que Deus iria fazer, mas ele não queria. Do jeito de Deus. Ele estava sendo irônico na realidade. Ele não deixou Deus fazer o sinal, porque Deus vai confirmar que ele estava tomando. Gilson, por que a fé e a crença são tão importantes para permanecer? E permanecer em quê? Como esse princípio se aplica à vida do cristão? Problemas que para nós parece não ter solução, para Deus não é nada, né? Que nem o Eduardo falou, que os 2 ali inimigos pareciam vulcões em erupção, mas eram, né, uma brasinha ali que estava se extinguindo. E para nós, como que a gente vai, como que vamos exercer nossa fé através dos problemas? Quando vêm as provações, como que a gente vai reagir nas provações? A gente vai se desviar com qualquer vento que vier, né, para a gente vai ter medo sim, a gente vai desanimar às vezes, mas temos que lembrar de que nossa fé está sendo provada, né? Se por coisas simples, por coisas poucas, né, nessa vida a gente já desanima, a gente já se desvia, a gente já cai, imagine então quando no futuro vier as grandes provações, os piores desafios talvez, como que vai ser? Então, temos que permanecer ao lado de Deus, temos que estar ao lado de Deus quando as provações aparecerem, e crer em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus,
Porque Deus está nos guiando, Deus nos está nos conduzindo. Confia em Deus, crê em Deus. Vamos exercer nossa fé agora, hoje, né? Porque não é quando as provações verdadeiras vierem, não, minha fé está guardadinha aqui. Quando realmente vier aquela provação, né, a minha fé vai... Não, de jeito nenhum, tem que ser agora, confiar em Deus agora, crer em Deus agora, buscar a Deus agora. Porque Deus está conosco sempre, né? Vamos estudar depois disso também, né? Na lição de terça-feira, aí cai na questão que o Jama estava comentando agora conosco aqui. Deus é um grande Deus e Ele pede ao rei que ele faça a prova daquilo da mensagem que ele estava dando para ele. Faça-me prova, embaixo, em cima do céu, faça a prova que eu vou te mostrar de que eu estou falando a verdade para você. Interessante que, assim, nós, por conta própria, acredito que nós não devemos provar a Deus. Mas quando Deus nos dá a oportunidade de assim fazer, né, nós vemos lá, na questão lá dos dízimos, né, de sermos fiéis, Deus fala assim, faça a prova de mim que eu vou abrir as comportas do céu e vou te abençoar, e você vai ter bênçãos. Mas como o Jama comentou, eu posso ir lá no banco pedir um empréstimo e resolver meu problema. Não preciso ser fiel a Deus. Exatamente. Então a gente vê assim, nessa questão, por que mesmo Deus dando essa oportunidade, insistindo com ele, né? E aí eu faço a pergunta agora para o Eduardo. Por que Acaz respondeu Deus daquela maneira? Será que ele tinha algum medo, algum receio? Ou ele estava fixo naquela ideia de que era melhor aceitar a ajuda ali da Síria? Eu acho que foi bem comentado já, o Jama, a Mara também comentaram. Ele não estava querendo, ele não tinha mais fé em Deus, ele não tinha mais relacionamento com Deus. Ele queria fazer aquilo que ele enxergava, aquilo que ele achava ser melhor. No caso aqui, como você trouxe dos dízimos, os israelitas ali no deserto, eu lembro aqui como que é lá, Gideão. Se o algodão lá amanhecer molhado é por causa de tal coisa. No outro dia a terra toda molhada, o algodão lá vai amanhecer seco. Então assim, quando a pessoa pede, Deus ele dá a prova. E ele falou, pergunte, faça o que você quiser para te provar que eu vou te ajudar. Mas ele não queria saber da ajuda de Deus. A resposta dele, ele já estava fixo naquilo que ele sabia que ia dar certo e ele não tinha mais relacionamento com Deus. Ele não queria saber mais da resposta de Deus. Aqui, só um minutinho. Aqui, depois de Malaquias 3,10, diz, o ato de aceitar sua dádiva irresistivelmente generosa o agradaria e não tentaria a sua paciência. No caso aqui está dizendo que não agradaria isso, mas Acaz nem sequer estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Ele fechou e trancou a porta do coração a fim de excluir a fé. Ele nem estava querendo que Deus o ajudasse a voltar a crer nele novamente. Vamos trazer para os dias de hoje. O poder político, como ele é poderoso. Hoje, nós temos um presidente que fala em Deus, que ordem é o quê? Apoiado ou criticado? Criticado. Agora volta para aquele tempo. A história se repete. E ele estava sofrendo uma pressão. Confiar plenamente nele. Gilson, ali em Isaías 7,13, continuando ali nessa lição de terça-feira, falando sobre essa oportunidade que Deus deu ali a Acaz, Isaías diz assim, então disse o profeta, ouvi agora a casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o seu Deus, o meu Deus? O que o profeta quis dizer com isso, Gilson? Então, Acaz ali demonstrou que ele não queria realmente que Deus estivesse no controle.
talvez Acas tivesse pensado, bom, Deus está muito ocupado cuidando do universo, por que vai olhar para mim, né? Um rei aqui, simples, pobre aqui. Deus está muito ocupado, então Deus não vai olhar para mim. Mas isso, né, Deus falou assim, vou te dar um sinal, meu, olha aqui, estou aqui para te ajudar, estou aqui com os braços abertos, é só você pedir. Mas Acas não queria de jeito nenhum, e ele infelizmente ignorou o pedido de Deus. E Deus, né, quando a gente ignora o chamado de Deus, o pedido de Deus, o que Deus pode fazer? Né? Então, Acas ignorou, recusou a ajuda, o pedido de Deus ali. Isaías estourou a paciência. Com a sua teimosia, né? Mas, Eduardo, pensando nessa situação... Só um minutinho. O pastor Rabelo, ele contava uma ilustração que um rei, certo súdito chegou ali no seu palácio e pediu uma coisa muito grande para ele. E os homens ali de confiança do rei falaram, manda esse folgado embora, onde já se viu ele pedir uma coisa assim para o senhor? E ele falou assim, não, ele me agrada, ele sabe que eu sou poderoso para dar, por isso que ele pede. Então ele está inflamando o meu ego, ele sabe que eu posso dar, por isso que ele me pede. Então assim, Deus não tem esse ego, mas Deus ele queria dar. E o fato dele não querer que deixou Deus triste. E o rei estava da boca para fora falando, não, eu não vou mexer com Deus, deixa para lá, não vou fatigar ele. Mas ele estava fatigando o fato de não pedir, né? Levando em conta que Acas permanecesse nessa incredulidade que ele tinha, mas mesmo assim ele pedisse um sinal para Deus, será que ele acreditaria no sinal que Deus enviasse para ele? Eduardo. Bruno, desculpa. Bruno. Eu acredito que não. E aí a gente até usa uma expressão que as pessoas gostam de colocar na internet, em frases de efeito e imagens, mas quando o mesmo calor que derrete a parafina, ele endurece o barro, né? Quanto mais próximo de Deus ele ficava, ou na relação que Deus tentava correr atrás dele, mais de coração duro ele ficava. Então, a resposta dele por não aceitar o sinal de Deus é exatamente por não querer saber a resposta de Deus. É claro e manifesto que ele não queria saber a resposta de Deus. E muitas vezes a gente age assim com Deus. Eu sei que Deus vai falar que aquilo está errado, então eu não pergunto para Ele porque eu não quero saber a resposta. E eu acho que assim, isso só mostra quão misericordioso é Deus. Porque mesmo sabendo do histórico de Acas, mesmo sabendo que ele tomaria essa decisão, mesmo sabendo que todo o caminho estava indicando que ele faria aquilo, Deus ainda vai atrás, Deus ainda oferece. Mas, infelizmente, o coração, quanto mais próximo, mais duro ele ficava. É interessante que isso nos comprova cada vez mais que muitas vezes nós estamos errados em pensar que nós precisamos arrumar a nossa vida para vir a Deus. Deus nos chama como nós estamos e temos que confiar nele, que ele fará tudo por nós para nos transformar. E a gente pensa que a gente precisa resolver tudo primeiro para vir a ele. De repente era isso que Acas estava fazendo, ele estava vendo o quão errado ele estava, quão coisas más ele tinha feito, e de repente ele fala assim, eu não sou digno de a Deus, não sou digno de falar com ele, de pedir algo a ele. Primeiro eu preciso arrumar minha vida, depois eu vou até Deus. E é exatamente ao contrário que nós devemos fazer. Mas Deus, agora ali já na parte de quarta-feira, Deus, mesmo o rei não pedindo o sinal, Deus dá o sinal para ele. Né? Mas Deus ele fala uma coisa assim que a ciência hoje, acredito ou tenho plena certeza que não consegue explicar, que uma virgem, dela viria um varão e esse varão seria o Salvador do mundo, não só ali do reino de Judá, mas de todos, né? De todos. Gilson, quem é a mulher e seu filho?
O curioso aqui, o interessante, aqui no Isaías 7 e 13, e também tem outros versos aqui, que diz que quando o profeta Isaías se dirigia ali, ele falava assim, agora, ó casa de Davi, ou seja, o linhagem de Davi, família de Davi. Acaz era da linhagem de Davi. E Deus fez uma promessa com Davi de que a sua descendência sempre terá um rei, a linhagem de Davi permanecerá. E essa promessa aqui, Deus cumpre, né? E cumpriu. E falou para casa assim, ó, se você quiser fazer parte, você faz parte dessa promessa aqui, mas a promessa vai ser feita, vai ser realizada, queira você fazer parte ou não, né? E nós sabemos então quem é a mulher e seu filho, né? Há algumas explicações especulativas a respeito, mas lá em Mateus capítulo 1, 21 e 23, vamos ler lá? Mateus capítulo 1. Aqui ele explica, ele diz, né, quem é essa mulher e quem é o seu filho. 21 ao 23. Ela dará à luz um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que lhe fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, o profeta Isaías aqui. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui é uma profecia messiânica, e o Messias viria da linhagem, da casa, da família de Davi, e essa promessa se cumpriu, tá? Por mais que os homens tenham rejeitado, né, os reis tenham rejeitado essa aliança, Deus cumpre essa aliança, Deus cumpriu, Deus cumpre aquele que promete, né? E então Maria, né, por um milagre, engravidou, então, né, Jesus nasceu. De repente essa mensagem ali para o rei, né, pode ter sido assim, né? Vai nascer alguém, um bebê, né? Né? Mas a vinda de Cristo à humanidade nos conforta no mundo frio e temível e indiferente? Isso daí eu fiquei pensando. A lição, agora eu não tenho certeza se foi a última ou a penúltima lição, o trimestre de 2019, nós estudamos ali sobre os dois livros ali de Esdras e Neemias. E ali nós vimos Daniel, às vezes tinham as passagens ali de Daniel comentando da guerra que tinha para reconstruir Jerusalém, a guerra que tinha para reconstruir os muros. É a mesma pergunta que o Tiago está fazendo. O que tem a ver o nascimento de uma criança com todo esse contexto? O que tem a ver reconstruir uma cidade para Satanás se meter tanto assim, não querer que reconstruísse a cidade? Mas, como o Gilson já comentou, quem estava para nascer era o Messias prometido a Davi, de que sua linhagem não ia, sempre haveria um rei. Mas se você for ver, os reis eles se acabaram em algum tempo. Depois veio alguns outros, mas não tinha mais aquela linhagem de Davi. Mas nasceu uma criança, que foi o que o Justo comentou. Nasceu uma criança que foi Jesus Cristo, que é rei eternamente. Então, assim, até essa semana eu já estava comentando, se por acaso o Reino do Norte, Síria, tivesse acabado com Judá, se por acaso lá na época de Nabucodonosor tivesse acabado Judá,
não teria mais um povo onde esperar o menino, não haveria mais o povo de Judá, não haveria mais aquela linhagem de Davi onde nasceria Jesus. Então Satanás sabia disso, ele queria de qualquer forma acabar, mas Deus falou assim: mesmo que você se preocupe com isso, que você não queira saber disso, mesmo que você não queira um sinal, mesmo que você ofereça seus filhos em sacrifício, mesmo que você não queira escutar Isaías falando dos seus filhos, mas vai nascer uma criança. Você queira ou não, vai nascer uma criança. E essa criança que nasceu não resolveu só o problema de Judá. Não era só uma garantia que Judá ia continuar, não ia ser destruído eternamente. Mas nesse mundo temível e indiferente, ele é a nossa solução. Ele é a solução de que, mesmo se a Covid me matar, mesmo se as doenças me pegar, mesmo que eu ser destruído, que eu seja destruído, mas Ele é a minha aliança de que eu posso viver eternamente. Então, aquela criança que foi prometida, o Emanuel, é o Deus conosco, não o Deus conosco lá do povo de Israel, mas é o Deus conosco hoje. Então, Ele é a minha solução. Junto a essa promessa ali, que foi dada ali por Deus através do profeta ali, né, de que viria um bebê, ele nos dá uma outra promessa com o significado de um nome, como o Bruno disse no começo da lição, que é Emanuel. E eu achei interessante aqui que o autor da lição, ele colocou um detalhe interessante, eu não sei quantos de vocês perceberam ali, que os nomes na tradução do hebraico, ele não possui verbo, e ao traduzir o nome do hebraico, a gente se coloca o verbo, que no caso aqui é o verbo ser, e a tradução de Emanuel, ao invés de ser Deus conosco, se torna Deus é conosco, né? E dá uma amplitude no significado dessa palavra e dessa promessa. E qual é o significado dessa promessa, Bruno? Eu acho que se você não se emociona ou não sente o seu coração preenchido por essa promessa e por essa dádiva de Deus, que é talvez um dos detalhes mais exagerados da graça e da beleza da Bíblia, se você não se emociona com isso, é que talvez você não pensou o suficiente sobre isso. Porque isso é para tocar o nosso coração profundamente. Um Deus que é real, um Deus que é o Todo-Poderoso, mas um Deus que é presente. É interessante quando a gente olha para esse contexto todo, a Bíblia toda vem apresentando essa luta de Deus estar com o ser humano. Na viração do dia no Éden, o ser humano caiu e os sacrifícios para simbolizar que Jesus viria e que Deus estaria conosco sempre. Quando ele pediu uma tenda para morar no meio do povo, ele queria ser Deus com o povo, ele queria estar com o povo. Mas a mais bela promessa de todas é que ele queria vir pessoalmente, ele queria ser algo, ele queria que essa experiência fosse completa, estando presente. E olha só, ele cumpriu toda essa passagem e toda essa vida para que a gente pudesse ter essa promessa de que Deus é presente na nossa vida. A lição cita, né? Ele era presente com os amigos de Daniel na fornalha e ele foi presente em tantos momentos. Eu ouvi uma frase uma vez de uma pessoa que me disse o seguinte: dentro de todo o contexto familiar, dentro de toda a história que ela tinha, ela com lágrimas nos olhos disse: Deus foi o pai para mim. Quando eu precisei, Deus era o meu pai. Ele estava comigo. Se você não se emociona com Deus presente, eu não sei o que mais precisa para tocar o seu coração. A promessa de Deus para ele era um Deus presente. Ele precisava de algo para vencer o conflito que ele estava. E Deus falou: eu ofereço o sinal para você crer, eu ofereço a ferramenta para você vencer, eu preciso que você só aceite. Deus hoje ele é presente conosco. Nós temos a ferramenta para vencer o pecado, que Ele já forneceu. Nós temos a experiência que Ele já viveu para superar o pecado, para passar por esse mundo. Então o que falta não é um grande esforço nosso, o que falta é aceitar. E aí quando a gente olha para essa promessa de Deus conosco, o que falta para que eu aceite essa promessa e para que eu viva ela em plenitude no céu? Gilson,
já caminhando para o encerramento da nossa lição desse sábado, de que nos serve o conhecimento dessa promessa? O Deus Criador que criou o ser humano, que nos criou, Ele se fez criatura por nós, para viver entre nós. E Deus está presente, como o Bruno bem falou, do nosso lado. Ele viveu o que nós estamos vivendo, ele foi provado, até pior, as provações do que nós, né, as nossas provações. E Ele conhece cada uma das nossas necessidades, e as nossas lutas, os nossos desafios, problemas. E Deus está ali, do nosso lado, nos auxiliando, nos conduzindo e muitas vezes nos carregando, né? Deus nos ama tanto que Jesus nasceu, morreu e virá nos buscar. Deus está conosco, Deus é conosco, Deus nos ama tanto, por isso que Ele se fez assim. Mesmo nesse mundo de pecado, Deus sempre está presente ao nosso lado. Essa é uma promessa eterna. Se nós analisarmos Adão, quando entrou em pecado, Deus estava lá, atrás de Adão. Quem estava se escondendo de Deus? Adão. Quando Deus destruiu a terra através do dilúvio, Deus estava com Noé. Deus estava com Daniel na cova dos leões, e eu fico imaginando que quando Daniel se depara com aquela cena extraordinária ali, de ele estar no meio dos leões e os leões não atacá-lo, e ele sentir a presença de Deus, com certeza ele deve ter agradecido a Deus em oração. E Deus sempre está conosco. Essa é a promessa que Ele faz para mim e para você hoje. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, se você está no fundo do poço, se você está em pecado, você precisa olhar para Deus e confiar de que coisas melhores virão. E não importa se não seja aqui, pode ser lá no céu, que é a promessa maior, a promessa de uma vida melhor é lá. Mas nós podemos sentir a presença de Deus aqui. Que você possa, ao contrário do rei Acás, que mesmo Deus dando tantas oportunidades para ele se voltar a ele, ele não o fez. Mas você possa ter a oportunidade de se voltar a Deus. Olha a situação do mundo. Nós vemos que as promessas estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Logo Jesus irá voltar. E nós precisamos estar voltados a Ele, para que nós possamos receber a graça e a bênção de Deus, que é eterna para cada um de nós. Eu convido então o Eduardo para fazer uma oração de encerramento para nós. Vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar em pé. Querido Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deixou esse momento para recapitularmos a sua palavra, recapitularmos a lição da escola sabatina, para nos confraternizarmos, irmãos, mesmo nessa circunstância, mas estamos felizes de estarmos juntos na sua casa, ó Pai. Te agradecemos por tudo e te pedimos, nos ajude a confiar em Ti hoje, enquanto estamos aqui respirando, enquanto estamos bem. Nos ajude a confiar em Ti para quando chegar os piores problemas, talvez na nossa vida, de uma doença ou algo ruim, nós possamos estar seguros em Ti, ou o grande problema que nós como igreja vamos enfrentar no final dos tempos. Nos ajude a confiar em Ti, ó Pai. Abençoe a escola sabatina, abençoe a todos nós que estamos aqui, e que nós possamos continuar com Seu Santo Espírito na hora do culto divino. Em nome de Jesus, amém.